Oi, gente, tô aqui para gravar receita para o nosso canal e dessa vez nós vamos estar fazendo aqui uns pães. Eu tô com a encomenda de 6 pães. 5 pães são recheados e um sem recheio. Então, para fazer essa receita, eu tenho aqui 1 kg e 700 gramas de farinha de trigo. Eu tô usando a farinha de trigo tradicional, aquela sem fermento, porque eu vou estar usando aqui o fermento para pão. Então, vamos preparar aqui uma esponja para adiantar a fermentação da nossa massa. Eu vou estar utilizando aqui 2 colheres de sopa de fermento. Eu poderia estar usando um pacote de 10 gramas de fermento, mas eu preferi, gente, comprar a granel. Aqui, onde eu moro, a gente compra a granel na padaria. Ele rende mais do que você comprar o pacotinho. Aqui, por exemplo, tem R$1,50 e olha o tanto que me sobrou. E o pacotinho sai a R$1. Então, eu teria que usar os 2 pacotinhos e não ia me sobrar nada. Aqui eu já guardo para a próxima receita. Então, para essas 2 colheres de sopa de fermento, eu tenho 350 ml de água morna. 450 ml de água morna, aquele morno para mamadeira. Pra gente colocar aqui e fazer a nossa esponja. Então, vou colocar aqui, vou dar uma mexida para poder ajudar a desmanchar esses gruminhos que o fermento tem. O fermento de pão, vocês sabem que ele é assim meio... ele é gruminhos mesmo, né? Então, a gente dá uma mexidinha aqui. Depois que você vê que já desmanchou os gruminhos, eu vou acrescentar aqui, gente, 4 xícaras de farinha de trigo para essa fermentação. Essa fermentação eu vou deixar por 40 minutos. Vou deixar essa massa descansar por 40 minutos. Então, essa xícara minha, ela mede 200 ml. Mas como você já sabe que no total eu tenho aqui 1,7 kg, então não se apegue à quantidade de farinha que vocês vão colocar para a esponja, ok? Sendo que você vai utilizar a massa, a farinha toda depois. Então, eu tenho aqui já 2 xícaras, 3 xícaras, 4 xícaras. Pronto. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo para 450 ml de água, que é para essa esponja. A gente vai estar mexendo aqui. Se eu ver que esses 450 ml de água deixou a minha massa seca, olha, aqui deixou seca. Não é assim que eu quero ela mais úmida, né, mais molinha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ali pegar mais 200 ml de água pra gente estar colocando aqui. E aí, eu vou dizer pra vocês o total que eu usei de água. Aliás, vou pegar mais 300 ml de água. Pronto, aqui está eu com mais 300 ml de água. 300 ml de água, que no total vai dar 750. Eu já tinha usado 450, com 300 vai dar 750 ml de água. Eu já tinha deixado ali na panela, né, que eu já tinha aquecido. O que sobrou, eu deixei lá e voltei para reutilizar. Então, a gente vai estar mexendo aqui, incorporando toda a massa no fermento. Lembrando que essa quantidade que eu tô preparando aqui é para 1,7 kg de farinha, mas poderia ser também para 2 quilos. Essa esponja, você pode preparar ela para até 2 kg de massa. Ela ajuda na fermentação, gente. Ela ajuda no crescimento do pão. Aí eu vou mexer bem aqui. Vou cobrir e deixar essa esponja crescer por 40 minutos. Quando ela crescer, aí a gente vai terminar a preparação da nossa massa. Pronto.
Gente, quem aí trabalha por conta própria, né? Tem o seu trabalho informal. É muito bom, né? Quando você trabalha para você mesma. Agora a gente tem que ter cuidado na nossa preparação, né? Na manipulação da alimentação. Cuidado com a nossa bancada. Aqui, por exemplo, eu já lavei, já higienizei essa mesa. Mas, como eu estou aqui preparando a esponja e eu não vou começar a sovar o pão agora, eu vou ter que limpar novamente aqui a mesa quando eu for sovar. Embora eu não vou colocar nada aqui em cima até eu preparar os pães. Pronto, gente, a massa fica assim. Agora eu vou cobrir, vou levar para descansar por 40 minutos. Daí eu volto para mostrar para vocês como ficou essa esponja e a gente terminar de preparar os nossos pães. Gente, voltei para mostrar para vocês a fermentação como ficou. Olha o quanto isso aqui dobrou de volume. 40 minutos. E olha o tanto que essa esponja cresceu. Isso para dar uma leveza na massa. Por isso que é bom a gente fazer isso. Não que você não possa fazer o pão diretamente, já com fermento e colocar toda a massa que você vai utilizar. Mas é bom você fazer a esponja porque dá mais leveza na massa. Então, olha aqui, vou mexer para poder descer um pouquinho aqui. Olha o tanto, gente, que isso aqui cresceu. Aqui dentro agora eu vou estar colocando o restante do ingrediente que eu vou precisar, dos ingredientes que eu vou precisar para fazer esse pão. Nós vamos estar colocando aqui, vou mostrar aqui para vocês, 300 ml de óleo. Vou estar colocando aqui 300 ml de óleo. Vou estar colocando também 10 colheres de açúcar, 10 colheres de sopa de açúcar aqui dentro. Agora eu vou dar uma mexidinha nele aqui. E vou estar acrescentando também aqui a nossa farinha de trigo aos poucos. Vou estar colocando e mexendo. Aqui eu tenho 1 quilo e 700 gramas de farinha de trigo. Vai chegar um momento que eu não vou mais poder mexer aqui, que eu vou ter que jogar na bancada. A minha bancada já está limpa. E aí vai ficar melhor pra gente jogar na bancada e começar a sovar. Misturar bem aqui. Colocar mais um pouco aqui. Misturar bem aqui. Olha como é legal, como é prático. Vamos dar uma mexidinha aqui. Gente, eu não vou colocar ovo aqui nessa massa não, porque tem uma das minhas clientes que não come ovo. Então, visto que vieram 6 encomendas para hoje, eu vou fazer uma massa só para todos, em vez de fazer massas separadas. Mas, se todas comessem ovo, eu estaria colocando 2 ovos aqui. Não vou colocar aqui nem ovo, nem leite. Acho desnecessário até colocar leite. Mas o ovo eu gosto de colocar até porque dá uma cor também mais bonitinha. Mas por conta dessa cliente, eu não vou colocar. Vamos estar colocando, mexendo. Não se preocupem se aí se acontecer com vocês o que está acontecendo aqui comigo, derramar na mesa, porque vai ter um momento que eu realmente vou jogar ela toda aqui nessa mesa. Então, vou mexendo aqui. Ah, mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. Lembrando que aquela é 750 ml de água que eu coloquei, não é o ponto final, tá? Nem pra água e nem pra farinha. Por quê? Porque tem farinha que pede mais água, tem farinha que pede menos água. Então, de repente, aqui eu posso precisar de mais água para molhar a massa, como eu posso precisar também de mais farinha. Mas caso eu acrescente aqui alguma coisa,
eu vou falar pra vocês se eu acrescentei mais alguma coisa ou se eu trabalhei só com aquelas 750 ml de água e com 1,7 kg de farinha. Vocês vão ficar sabendo de tudo. Pronto, aqui já é o momento de jogar na mesa. Mesa higienizada. Vou jogar toda a massa aqui, vou sovar. Essa massa, eu vou visto que ela é uma massa grande, eu vou estar sovando ela aqui pelos 15 minutos. E daí a gente vai levar, depois desses 15 minutos da massa sovada, a gente vai levar para descansar por 1 hora. Para a massa crescer, né, dobrar de volume. Agora, gente, um detalhe. Essa massa eu não vou poder fazer uma só e colocar aqui para inchar. Porque se 4 xícaras ela cresceu daquele jeito, imagina 1,7 kg aqui, não vai dar. Então eu vou ter que dividir em duas. Vou colocar nas 2 tigelas depois de sovada, porque ela vai crescer bastante. É o que eu espero, que ela cresça bastante. Então não tem mistério, não tem segredo. Outra coisa, eu estou fazendo ela aqui na mão para que vocês vejam que não há nenhum mistério em fazer pão. Eu poderia estar batendo ela ali na batedeira, aquela batedeira que aguenta mesmo você bater massa pesada, né, planetária. Mas assim, eu evitei bater, sovar na batedeira, porque caso alguém não tenha, vai ficar assim apegado, ah, não vou conseguir fazer, ou não vai ficar macio, não vai ficar leve o pão, não vai crescer, porque eu não vou bater na batedeira, na mão pode não dar certo. Então eu estou fazendo aqui para que vocês tenham consciência de que na mão fica bom sim. Até porque há muitos anos atrás a gente nunca deixou de comer pão porque não tinha máquina, né? Então sempre tudo foi manual, mas as coisas nunca deixou de ser produzida. Então só modernizou, mas tudo pode ser feito também de maneira manual. Então, o segredo é você não colocar... Gente, eu vou colocar aqui na nossa massa 1 colher de sal, 1 colher de sopa de sal. Então, vou deixar esse pouquinho aqui, porque eu sou muito criteriosa com sal. Então, gente, o segredo é esse, é você ter paciência e sovar a sua massa sem pressa, sem correria, sem desespero, tá? Não precisa pressa, não precisa agonia. Qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa. É só você ter dedicação aí no que você faz, que dá tudo certo. Olha só. Não precisa muita força, tá? Para sovar a massa não é questão de força não, é só você esticando a massa, voltando para você de novo. Você abre a massa, volta para você de novo. Então não tem segredo, é isso aqui mesmo. Então, visto que eu já mostrei para vocês como é que sova a massa, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. E aí quando a massa já estiver sovada, eu volto para mostrar para vocês como ela ficou, qual é o ponto. O segredo da massa, era isso que eu ia falar pra vocês. O segredo da massa, da esponja, é que a massa ela fica leve, gostosinha de você manipular, né? Gostosa de você sovar, não fica aquela massa pesada, grudenta, né? Quase que já nem tá grudando na minha mão e ainda nem tá no ponto. Então é isso aí. Vou sovar aqui por 15 minutos e volto quando já estiver no ponto para mostrar para vocês, para poder a gente deixar o tempo que a massa pede de crescimento, tá? Gente, olha aqui, já passou os 15 minutos, a massa ficou desse jeito, elástica, mas bem leve. Agora eu vou dividir a metade. Sim, não acrescentei mais nada e não lavei as minhas mãos para vocês verem que ainda voltei com a minha mão assim, porque esse é o ponto que quando ela começa a desgrudar da mão. Então aquele tanto de água que eu usei com aquele tanto de óleo foi o suficiente para essa massa. Então vai depender muito da farinha que vocês vão usar aí.
que tem farinha que perde mais água do que aquela quantidade que eu usei. Eu usei 750 ml de água, mas possa ser que tenha farinha, depende da que vocês vão usar, que vocês vão precisar usar mais. Agora eu vou cortar aqui na metade, no olhômetro, e a gente vai levar para pesar, para ver se essa metade que eu dividi está meio a meio, ou se eu vou tirar mais um pouquinho de uma para acrescentar a outra. Porque eu vou colocar a metade de uma em um bol e a metade da outra em outro bol, porque não dá para colocar as duas, não dá para colocar a massa toda em um bol só. Agora vamos estar ligando aqui, pra gente ver. Deixa eu desligar, coloquei a massa antes. Vamos ver aqui o peso dessa aqui. 1,4 kg é o que tem aqui. Agora eu vou ver essa outra, porque depois que molha, gente, pesa muito, né? Foi 1,7 kg. Essa daí já tem 1 kg. 1,4 kg eu falei? Acho que 1,4 kg eu vou pesar novamente. Essa tem 1,538 kg. 1,538 kg essa. Essa 1,4 kg. Então eu vou tirar um pedacinho dessa daqui pra colocar aqui em cima pra gente ver como vai ficar. 1,418 kg. E aqui 1,524 kg. Eu preciso ainda tirar um pouco mais, porque dessa massa eu vou pegar e vou fazer 3 pães com a metade e 3 pães com a outra metade. Então tem que estar dividido iguais. Vamos colocar aqui novamente. O bom de separar agora é que eu já vou saber quando crescer, cada um vai estar na sua pesagem certinha. 1,496 kg tem aqui. Deixa eu ver essa outra. 1,495 kg. Pronto. 1,496 kg nessa e 1,495 kg na daqui. Tá ótimo. Agora eu vou levar para o bol para crescer por 1 hora e aí eu volto para mostrar para vocês como vai ficar. Pronto, aqui já estão as duas metades. Então, depois, eu não preciso ficar me preocupando para saber qual foi a que deu 1,496 kg, outra qual foi a que deu 1,400 kg. Não precisa isso. Porque pra mim aqui já tá dividido por igual, por causa de 1 grama, então tá tudo certo. Vou levar pra crescer por 1 hora e volto pra gente modelar os pães. E falar também pra vocês o recheio que eu vou usar e a quantidade. Pois, gente, voltei aqui já com as nossas massas já bem inchada. Vocês podem ver que ela dobrou de tamanho, né? Praticamente encheu esse bol. Então, eu vou dividir cada massa dessa aqui em 3. Depois de pesada, eu vou ver, porque eu quero fazer esse pão com pelo menos 350 gramas cada um. Se der mais do que isso, eu vou tirar. Aí vamos começar por essa aqui. Enquanto isso, a daqui vai descansando, deixa ali reservada e vou logo trabalhar essa aqui. Então, lembrando que 5 dessas aqui, deixa eu jogar um pouquinho de farinha aqui na mesa. 5 desses pães são recheados e um não. Então, vamos abrir aqui e vamos dividir essa massa por igual. Aqui eu tenho a balança, né, a balança doméstica, vou logo ligando ela aqui, pra gente ver como é que vai ficar. Aqui pra dividir essa massa por igual, vou ter que pegar aqui, eu vou ter que cortar assim e assim, pra gente ver como é que vai ficar o peso dela aqui. Eu prefiro até que ela dê menos de 350 do que ela dê mais, pra não ficar aquele pão também muito exagerado. Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 488 gramas, essa daqui. Deixa eu ver essa outra. 488 gramas. Deixa eu ver essa. Essa parece que é maior ainda. 587 gramas.
eu ver essa. 418 gramas. Então, essa daqui foi a menor. Então, vou fazer o seguinte. Minha intenção era fazer ela com 350 gramas. Mas eu já estou vendo que vai sobrar muita massa. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar cada uma delas com 400 gramas, então, né? Para não ficar... Pronto, 450 gramas. Essa daqui. Eu vou fazer com 400. Eu ia fazer com 350, mas vou deixar com 400 mesmo. 427. 400. Vou tirar logo um pedacinho aqui, que eu sei que essa daqui já tá a mais. 467. 440. 400. Pronto. Vou fazer as três com 400. Eu acho que vai ficar muito grande. Acho que vai, porque ele ainda vai inchar. Mas vamos lá. Acho que vai ficar um tamanho assim bem exagerado. Mas vamos ver. Vamos lá. Com 400 gramas aqui cada uma. Vamos ver se... Eu posso deixar também ele um pouco mais grosso. Já que eu vou fazer com 400 gramas, eu posso deixar ele um pouco mais grosso. Ao invés de deixar fino, como eu tenho o costume de deixar. Aí eu vou deixar ele com espessura mais larguinha, né? Fica melhor. Abrir aqui. Não tem segredo, gente. Se você tiver aquele cilindro mesmo pra abrir a massa, ótimo. Se não, pode abrir com isso aqui tranquilo, que dá super certo. Eu nunca tive aquele cilindro. Sempre eu abro assim mesmo na mão. Sempre abri na mão. E dá certo. Então, não há desculpa para que vocês não façam o pão de vocês aí, tá? Dá pra fazer tranquilamente o pão de vocês. Caprichem aí e façam. Sem preguiça. Cortar aqui, porque tá muito comprido. E aqui a gente emenda na lateral. Ao invés dele ficar muito comprido, eu prefiro ele mais larguinho. Aqui, gosto dele mais larguinho. Em vez de ficar comprido. Fica um pão super bacana. Agora eu vou passar aqui, eu vou passar um pouco de manteiga, de margarina, melhor dizendo, nele aqui, pra gente colocar o nosso recheio. Ó, aqui já fica mais úmidazinha a massa. Não precisa passar nas pontas não, senão fica ruim de fechar. Esse aqui, eu vou colocar queijo e presunto e frango. Então, vamos colocar... E milho verde. Vamos colocar aqui primeiro o frango. Vamos estar colocando o frango aqui. E daí, a gente já vai acrescentando também. Deixando sempre, gente, as beiradinhas livre pra fechar sem complicação, tá? Porque se botar muito nas pontas, ele na hora de fechar fica um pouco chato. Fica o recheio grudando. Sem a gente conseguir fechar direito. Então, vamos fechando aqui. Lembrando que eu estou fazendo... Eu até falei, né, que eu preferia fazer com mais do que com menos. Depois eu falei, não, vou fazer com mais. Porque já que sobrou tanta massa,
Então, não há necessidade de sobrar tanto, eu vou utilizar. Tô colocando bem recheio aqui. Que quem tá comprando quer bem recheadinho mesmo, claro, né? Esse frango, gente, já tá... Eu triturei ele. Não mostrei pra vocês triturando porque você pode cozinhar na panela de pressão, dar uma chacoalhada na panela de pressão que ele vai desfiar todo. Não vai ficar assim tão fininho, vai ficar um pouco mais grosso, mas fica ótimo também. Como você pode estar desfiando com garfo ou na mão. Mas esse aqui eu passei no processador. Pode estar batendo também no liquidificador, sem os temperos. Porque se você colocar o tempero vai ficar úmido, fica ruim de bater. Vai ficar mais pastoso. Então, depois de batido, eu peguei todos os temperos que eu precisava usar, como tomate, pimentão, cebola, alho, coentro. Processei também, passei no processador também. Daí, levei os temperos para refogar e depois eu joguei o frango. Então, eu já trouxe ele todo pronto. Aqui eu tenho 2 kg de frango. 2 kg de peito de frango, melhor dizendo. Não foi o filé que eu comprei, não. Eu comprei o peito com osso e desossei. Agora aqui a gente vai estar colocando queijo e presunto. Esse queijo e presunto eu já comprei assim. Esse eu já comprei assim, triturado, já misturado. Que aqui na minha região tem um laticínio que vende assim. E que fica muito bom. Já não me deu esse trabalho de processar. Aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Aqui. Olha só. Agora a gente vai colocar um pouco de milho verde. Aqui eu tenho um sachêzinho, um sachêzinho de milho verde. Escorri toda a água. Botei na peneira pra tirar bem o líquido. E agora a gente colocar aqui. Olha como fica, né? Deixa eu enxugar aqui minha mão. Eu volto. Então, como fica, ele já está bem recheadinho. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massa e vai dobrar, tá? Cuidado para não rasgar, porque quase que acontece isso aqui agora. E assim a gente vai levando aqui. Vai fazendo isso, vai virando. E depois você vai ajeitando, ó. O que for escapando pela lateral. Por isso que eu falei pra vocês, pra ter cuidado na hora de rechear, porque ele pode escapar, tá? Aqui pelo lateral. Como também aqui na hora de fechar, talvez você não consiga fechar. Por isso que é bom não colocar muito na beiradinha o recheio. Mas essa massa tá muito, muito gostosa, muito macia. Ficou um pouco de tempero grudado aqui, eu tirei. Você viu um temperinho tava grudado aqui? Eu tirei. Aqui, a gente vai fazer isso. Olha como fica, olha como está o nosso pão. Vendo? Esse pão vai crescer, gente. As minhas assadeiras já estão aqui untadas. Eu vou colocar 3 e 3. Não, vou colocar 2 e 2, melhor dizendo, 2 e 2. Eu tenho 3 assadeiras, eu vou colocar 2 pães em cada assadeira, porque eu quero 6 pães, tá? Tô fazendo aqui 6 pães, então eu vou querer 2 e 2 e mais 2. Pronto, aqui a gente vai pegar aqui agora, vai trazer pra cá. Vou botar assim. Eu não preciso me preocupar o peso dele aqui agora mais, porque a gente já pesou a massa. Então, o recheio, como fica a gosto, e quanto mais recheio, melhor. Eu não preciso me preocupar com isso. Agora, vamos abrir a outra massa. O recheio do próximo vai ser igual a esse. Então, eu não preciso estar mostrando pra vocês. Gente, eu voltei pra mostrar esse aqui pra vocês, que esse aqui, apesar de ser o mesmo recheio do primeiro, eu resolvi colocar algumas rodelas de tomates por cima, tá vendo?
Mas foi só isso que mudou, só isso que acrescentou. Mas esse pão é igualzinho o primeiro. Por isso que eu não fiquei aqui fechando, pra vocês verem como o outro também, né? Porque o outro foi igualzinho, então... Olha, gente, tá vendo como vaza? Você encher muito, vaza. Então, pra quem vai fazer a primeira vez, é bom sempre deixar essas laterais aqui, ó, mais livres. E aqui essa ponta também, onde a gente vai finalizar, onde a gente vai fechar, ó. Vem dando uma apertadinha aqui. Aí é bom deixar mais livre pra evitar vazar o recheio e você ficar meio atrapalhadinha na hora de fechar. Porque se grudar o recheio na massa, fica chato pra fechar. Tá? Então, aqui já é o segundo que eu fiz de queijo, frango, queijo e presunto. Esse é o segundo, tá? Frango, queijo e presunto. Esse aqui. Pronto, esses dois, frango, queijo e presunto. Vocês podem ver que tá no mesmo tamanho, a mesma espessura, o mesmo recheio. A única coisa que mudou aqui é que eu acrescentei um tomate em rodelas. Agora eu vou abrir um outro aqui que é sem recheio. E não, vou abrir logo todo de recheio, né? É melhor. Não. Vamos fazer logo essa aqui, essa parte que vai todos com recheio. Por último, eu vou abrir o que não vai levar recheio. Pronto, abri todos aqui. Esse daqui, gente, ainda é igual os dois primeiros. Esse daqui é de queijo, presunto e frango, tá? Então, por isso que eu acho desnecessário ficar mostrando uma coisa que vocês já viram. Quando eu for abrir o outro, que o recheio vai ser só queijo e frango, eu mostro pra vocês. Esse é queijo, presunto e frango. Agora eu vou pegar aqui essa massa e vou fazer... Deixa eu ver esse aqui... 424 gramas. Esse de 424 gramas, eu vou deixar esse tamanho mesmo, porque eu vou fazer esse sem recheio. Aí eu vou querer ele um pouquinho maiorzinho. Vou abrir ele aqui, mas tá faltando dois ainda, tá? Tá faltando dois com recheio. Eu fiz todos os de recheio que eram iguais, então eu queria fazer logo os iguais. Aí vou fazer esse aqui, que não vai recheio nenhum. E depois eu vou fazer os outros, que é só queijo e frango. Vou fazer logo esses aqui, que aí é uma etapa mais tranquila. Aqui. Tá vendo, gente, que não tem dificuldade nenhuma em fazer? Façam aí na casa de vocês, vai dar super certo. Segue a receita direitinho, a quantidade. Se vocês forem fazer a mesma quantidade que eu fiz, a receita é essa aí. Se não, é só vocês dividirem pelo tanto que vocês vão fazer. Dividir essa quantidade por 2 ou por 3, depende do tanto que vocês vão fazer, tá? Eu aqui fiz para 6 pães, mas aí vocês verem a quantidade que vocês vão fazer. Vocês é que vão decidir o que é que vocês querem, tá? Vou colocar aqui para ficar mais grossinho esse pão aqui. Eu não quero ele tão comprido. Esse daqui eu já quero ele mais grossinho mesmo. É muito bom, gente. Quando a gente faz uma coisa assim que faz com carinho, com dedicação, tudo dá certo. E você começa a pegar amor. E quanto mais você faz, mais você aprende. Você vai aprimorando. Você vai tendo vontade de fazer outras receitas. Você começa com pão, mas daqui a pouco você tá fazendo outros tipos de receitas também. Bolo, pizza, pãozinho, sonho, outras coisas. Vai despertando na pessoa o desejo de fazer outras coisas. Então não desistam, façam aí. Esse aqui eu vou deixar até o finalzinho do vídeo, não vou cortar nada nesse aqui, tá? Como eu fiz nos outros, porque os outros foram 3 iguais. Aí eu vi mesmo que não tinha necessidade de deixar fazendo os 3, sendo que eram todos da mesma maneira.
Mas esse aqui, como é sem recheio, eu vou fazer esse aqui pra vocês verem até o final. Essa ponta é mais fininha mesmo, porque ela vai ficar por cima. Pronto, aqui já está bom. Não tem problema dele ser assim um pouquinho deformado. Ele vai fazer isso aqui, vai vir aqui e fazer isso. E vai vir aqui, tá? Quando ele crescer aqui, ele vai ficar num tamanho bom. Pronto, esse era mesmo sem recheio. Fecha mais um pouquinho, pra ele não abrir quando crescer. Olha aqui, mas ele vai dobrar de tamanho, tá? Ele vai ficar bem... Esse daqui eu vou colocar junto com esse recheado aqui. Colocar. Então, eu já tenho duas bandejas pra levar pra crescer. E volto pra fazer os outros dois recheados com queijo e frango. Pronto, agora vim pra segunda massa, pra gente tirar aqui os outros pães que a gente quer, né? Que a gente vai fazer de queijo e frango. Deixa eu ver aqui quanto é que tem essa massa. Deixa eu ligar aqui primeiro. R$ 465. Deixa eu ver essa. 566. Então, eu vou tirar aqui um pedaço dessa. 459, tirar mais um pedacinho, porque eu fiz as outras foi de 400. 444, tirar mais. Pronto, tá bom aqui. Deixa eu ver essa outra, eu sei que vai estar demais também, deixa eu tirar logo. Pesar, deixa eu ver quanto é que vai dar. 424. Pronto, estamos aqui na média agora. Agora a gente vai abrir pra fazer esse aqui só de queijo. Queijo e frango. E o milho verde. Vamos abrir aqui. Porque a dona não quer. Tem um desse aqui que não vai queijo. Vai ser só o frango. A pessoa não quer queijo, porque ela não come queijo. Ela quer só o frango. Mas esse outro é queijo e frango. Então, vamos abrir aqui direitinho. Ela encolhe, né? Mas aí a gente volta, abre de novo. Ela torna a voltar a esticar. Não precisa força, é só questão mesmo de jeito. Você vai abrindo aí, vai ter paciência, que vai dando tudo certo. Ó, não é questão de força não, tá, gente? Não precisa força, não. É questão de jeito mesmo. Tá vendo? No instante a gente abre. Viu que é rapidinho? Pronto. Agora aqui a gente vai colocar o nosso recheio. Que a nossa massa já está boa. Essa espessura mesmo que eu quero. A gente faz aí pra vocês ganharem um dinheirinho extra. Faz um dinheirinho bom, né? Vocês vão fazendo aí, vai... Começa com 1, com 2. Daqui a pouco já tá com 10. E assim vai. Não desistam, não. Vai fazendo aí, viu? Se vocês ficarem com medo de fazer, é pior. Não desistam. Não fiquem com medo, não. Façam, metam as caras e façam. Posso garantir que se vocês começarem a fazer, vocês não querem parar mais, tá? Isso eu posso garantir pra vocês. Que se vocês começarem a fazer, vocês vão gostar tanto que não vai parar mais. Colocando, vai espalhando, tendo cuidado com as bordas, como eu falei, tem que ter cuidado para não grudar. Gente, desde já eu vou pedir que vocês curtam as minhas receitas, que vocês comentem,
que vocês divulguem. Pra mim, é muito importante que vocês façam isso. Pra vocês não vai custar nada. Pra mim, sim, vai significar muita coisa. Se vocês fizerem isso, tá? E eu agradeço de coração. Agradeço desde já. Se vocês fizerem isso. Essa divulgação. Eu vou colocar aqui o milho verde antes de eu colocar o queijo. Ou melhor dizendo, gente, esse aqui eu vou aproveitar e já vou fazer logo esse aqui do jeito que a pessoa me pediu, sem o queijo. Pronto, vou fazer logo esse aqui, já tá aqui mesmo, e já faço esse sem o queijo. Depois eu faço o outro com queijo. Pronto, o outro vai ser igual a esse. A única coisa que vai mudar é que eu vou colocar o queijo, e esse eu não coloquei, tá? Então, eu já volto pra mostrar eles todos prontos na assadeira, pra gente levar pra crescer. Pronto, gente, aqui, olha, já tô fazendo o último. Esse é o último de frango e queijo. O outro foi frango sem queijo, porque a moça que me pediu, ela não come queijo. Agora, vamos colocar aqui queijo nesse, porque essa moça aqui come. Então, vamos caprichar aqui nesse o queijo, né? Porque essa come queijo. Essa aqui pode colocar sem medo de errar, que pra ela tá tudo certo. Tá bem recheadinho. Eu já tinha colocado nesse aqui, eu já tinha colocado o milho verde junto com o frango. Foi o último que ficou e eu já misturei logo. Cuidado com as pontas, né? Como sempre, tem que estar alertando isso. E agora a gente vai dobrar o nosso pão. Para finalizar o nosso pão, vamos dobrar aqui. Aqui. Com maior cuidado. Para a massa não se romper, tá? Então, vamos virando aqui. No final, não esqueçam de pegar essa ponta, gente, e prender. Fazer isso aqui, ó. Pra ela não vazar. Porque quando incha, ela pode estourar. Então, tem que fazer isso aqui, tá? Porque senão ele estoura. Aqui, ó. Ó. Bem fechadinho. Olha como está bem fechadinho aqui. Deixa eu virar aqui pra ver se vocês verem melhor. Ó, essa parte aqui, ó. Fechando bem. Pra não abrir quando ele inchar. Porque aqui ele ainda vai dobrar de volume, tá? Ele não vai ficar desse tamanho não, gente. Ele vai inchar. Então, tem que ter cuidado. Eu tenho que colocar aqui uma identificação para eu saber qual é o de queijo e qual é o que não tem queijo. Porque esses dois aqui é o recheio de frango. Frango sem presunto. Aí tem um que é só frango sem o queijo e o outro é frango e queijo, que no caso é esse aqui. Aí, para identificar desse daí, para não mandar errado para nossa cliente, eu vou pegar um pouquinho do queijo e colocar aqui em cima. É só mesmo para marcar, para eu saber que é esse aqui que eu não posso misturar com ele, trocar com esse aí, tá? Pronto, agora eu vou levar para eles crescerem. Quando eles crescerem, eu volto para mostrar para vocês, deixar crescer por 1 hora. Volto, que é pra gente pincelar ele e levar pro forno pra assar. A massa que sobrou foi essa aqui. E aqui eu vou fazer um pão pra gente. E vou fazer sem recheio mesmo, porque o recheio acabou. Gente, aqui estão os nossos pães. Ficou exatamente 1 hora crescendo ali no forno. Com o forno desligado, é claro, né? Aqui estão os pães. Aqui o outro. Esse daqui é queijo, presunto e frango. Esse é frango e queijo. E esse é só frango. Não tem queijo, porque a dona não quer. Esse daqui é frango, queijo e presunto. E esse daqui é o que eu falei que eu ia fazer sem recheio nenhum. Então, agora eu vou dar uma pincelada neles. Aqui eu tenho 2 gemas. Eu tirei aquela películazinha de cima, né? Puxei com as pontas dos dedos. Tirei a película.
E coloquei um pouquinho de leite, pra ela ficar assim um pouco mais líquida. Eu queria, gente, dar um corte em cima desses pães. Ah, a massa sobrou. Fiz 2 aqui pra gente, ó. Sobrou da massa. Fiz esses 2 pães pequenos. Mas, sinceramente, tô com receio de querer dar o corte e essa faca acabar me decepcionando, porque ela não está tão amoladinha quanto devia. Eu vou pegar uma outra faca aqui pra ver se eu consigo fazer um corte nela. Voltei, vou ver se eu consigo com essa faca fazer um corte no pão. Se eu fizer, tudo bem, se não... Mas antes de cortar, eu vou pincelar, porque eu acho que o corte, depois que você pincela e você faz o corte, fica mais bonito do que pincelar ele todo, até a parte que você cortou. Então, eu prefiro fazer isso, pincela ele todinho. Quando você dá o corte, que ele assa, fica muito bonitinho, porque ele dá aquele tchan, sabe aquela... o amarelinho mais claro. Eu vou pincelar aqui por cima, gente. Esse queijo foi só para identificar desse outro, que esse outro não podia ter queijo. Essa gema faz toda a diferença, porque além de dar um brilho, ele fica uma cor bonita, fica dourado, né, quando assa. O meu forno não está ligado, porque eu quero que os pães aqueçam mesmo diretamente no forno, não que já chegue achando o forno quente, não quero isso. Eu quero que ele entre no forno ainda frio, ainda desligado, pra ele ir crescendo ali, tá? Porque se ele já entrar no forno quente, ele não vai crescer o suficiente para que eu queira, para o tempo que eu quero. Gente, eles ainda crescem mais aqui. Quando você leva para assar, ele ainda cresce um pouco mais. Mas ficaram bonitos. Estão bem macios. Bem macios mesmo. Acredito eu que quando eles assarem vai ficar ainda mais bonito. Assim espero, né? Que eles não me decepcionem. Não estão sendo programados para isso. Estão sendo programados para ficar bonitos. Gente, vocês estão gostando das minhas receitas? Curtam, comentem, deixe o seu like, passe adiante as minhas receitas. Gente, quase que não dá, hein? Botei 2, mas quase que passo vergonha. Porque quando a gente tira aquela película, e eu tiro mesmo sem dó e sem piedade, tiro bastante. Então já fica mais... Deixa eu ver se dá pra cortar. Se não der também... Não vou forçar nem nos outros. Olha, parece que sim. Ah, tá. Esse eu vou fazer um corte comprido aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Meu receio, gente, é só exclusivamente a faca mesmo, estar cega. E deixar meus pães feios. Os pães das minhas clientes. O meu não, das clientes. Eu não quero isso. Eu quero que eles fiquem o mais bonitos possíveis. Aí depois de assado, vocês vão ver a diferença que dá na cor. Essa parte fica amarelinha. Deixa eu dar outro corte aqui, não tem problema não. Já identificou qual é? Eu tô cortando todos atravessados. Não quero abusar muito da faca, porque eu tô vendo que ela não tá muito boa mesmo. Me desculpem aí, tá? Mas cai no outro. Pronto, gente. Agora eu vou levar pra assar. Vou ligar ali o forno a 180 graus. E vou ver. Eu acho que vai ser mais ou menos... Eu costumo deixar 30 minutos no forno. Mas meu forno às vezes me surpreende. Pode ser que um pouquinho mais, um pouco menos. Mas eu vou falar pra vocês o tempo exato. Vamos lá. Vou levar esses 2 aqui. Já já eu volto. Gente, aqui estão os nossos pães. Acabei de tirar do forno. Ficaram por 30 minutos. Acho que tá dando pra ver aí direitinho. Aqui. Olha só o tamanho que ficaram esses pães.
ficaram tão grandes que eu tô procurando um jeito de mostrar aqui pra vocês. Esse daqui foi o que eu fiz sem recheio, que a moça me encomendou sem recheio pra menina dela, que ela não gosta de recheio. Esse outro aqui é com recheio, né, de frango e queijo. Frango, queijo, tá dando pra ver, né? Frango, queijo e presunto. Esse aqui, pronto. Estão prontinhos. Olha só os tamanhos que ficaram, gente. E esses outros aqui. Pronto, foram 6. E aí sobrou a massa, um pouquinho de massa, que eu fiz esses dois aqui pra casa. Fiz pra gente sem recheio mesmo. E mesmo assim eles não ficaram pequenos. Olha o tamanho que ficaram. E ficaram bem macios, bem bonitos. Olha como ficaram. Esse aqui, gente, eu posso tirar um pedacinho pra mostrar pra vocês. Então, voltando aqui, eu posso cortar um desses aqui, que é nosso. Agora, esses outros eu não posso, infelizmente, eu vou ficar devendo a vocês, porque esses daqui são de encomendas. Mas eu vou abrir aqui pra vocês verem por dentro. E olha que ainda tá bem quente, viu, gente? Olha só como está, olha a maciez desse pão. Olha como está esse pão. Olha. Que maravilha. Então é isso, gente. Por hoje é só. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí. Dá pra vocês ganhar um dinheirinho, né? Uma graninha extra. E em breve estarei trazendo mais vídeo pra vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de deixar o seu like, de passar adiante as minhas receitas. Em breve estarei voltando, trazendo mais vídeos aqui pra nós. Beijo, fiquem todos com Deus.